tomada, quanto é que vem na tua mente? Óbvio. Mas lembra que em outras aulas eu te falei que essa não é a verdade verdadeira? Porque assim, ó, a corrente nossa é alternada, não é isso? Quer dizer que se eu for fazer o gráfico da tensão com o passar do tempo, não vai dar uma coisa constante, como se fosse sempre 220 volts. Essa já é exatamente, a curva que se forma na verdade verdadeira é uma senoide. É uma senoide. Ou seja, esse valor, ele vai de um valor máximo até um valor mínimo que é o oposto. E para relacionar o valor eficaz, que é o 220, com o valor máximo, é só lembrar que o valor máximo é o valor eficaz. O valor eficaz, perdão, é o valor máximo dividido por raiz de 2. Só por que teve que pensar para responder? Porque eu nunca decorei. Eu só penso comigo, se o máximo é maior que o eficaz tem que diminuir. Para eu diminuir, eu vou ter que dividir por um número maior que 1. Ou seja, eu pego o valor máximo, divido pela raiz de 2. Quanto é que é a raiz de 2 aproximadamente? 1.4 está ótimo. 1.41, fantástico. Ou 42, muito bom. A raiz de 3, sim, que é 1.73, certo? Eu só vi uma vez na vida do vestibular cobrar a raiz com 2 casas após a vírgula do aluno, certo? Obviamente o ITA, né? Porque a maioria dos vestibulares só cobra essa noção que raiz de 2 é 1.4 e raiz de 3 é 1.7. Tu já detona com essa ideia. Pois não. Em algumas questões do Enem eu já vi ter que ter essa noção, mas não com 2 casas após a vírgula, né? Que aí é um pouco demais. Mas no Enem acontece sim. Pessoal, valor eficaz tu me falou. 220 está dividido, passa. Então tu vê, para tu achar qual é o valor máximo da tensão na tomada, é só tu multiplicar o 220 por 1.4. Isso vai ser uma aproximação, tá, gente? Nesse caso, se for fazer a conta, vai dar 308 volts. Como tem mais casas após a vírgula, a gente pode dizer que é aproximadamente 310 volts. Resumindo, na tomada, cara, a DDP, ou seja, a gente chama de polo positivo, alguns, né, e negativo, é um erro. O polo negativo, o correto é chamar de neutro, porque está conectado com a Terra, que por definição é dita DDP zero. O fase, não é correto chamar positivo, o correto é chamar o fase. Por que não é correto chamar positivo? Porque ele vai de mais 310 a menos 310 volts, 120 vezes por segundo. Ou seja, a corrente elétrica está oscilando ali. Se a gente fosse acompanhar os elétrons, eles estão sacudindo para um lado e para o outro. Eles não estão entrando por um polo e mergulhando no outro, como numa bateria de carro. 120, 60 Hz. A frequência da rede elétrica, né, a gente fala que é 60 Hz, né? Ou seja, essa senoide completa uma oscilação em 1/60 de segundo. Vão ter 60 oscilações dessa em 1 segundo. Se a gente colocasse um osciloscópio na rede elétrica, né? Certo? No resto do mundo é 50 Hz. Isso tem problema, professor? Tem. Se for um aparelho, por exemplo, que mede o tempo, os relógios que medem tempo conectados na tomada, eles medem o tempo pela oscilação da frequência da rede elétrica. Compra um relógio lá na Europa, chega todo bobo. Aí chega, acorda às 5 da manhã achando que é 7 da manhã. Até entender o que está acontecendo, né? É que o relógio europeu, ele funciona em 50 Hz. Ou seja, a cada 50 oscilações da rede elétrica, ele marca um segundo. Aqui no Brasil, a rede elétrica oscila 60 oscilações por segundo, vai passar o tempo mais rápido naquele relógio. Em vez de despertar às 7 da manhã, vai despertar algumas horas antes, no meio da madrugada. Como é que eu sei disso? Comprei um relógio no Paraguai quando vim morar em Floripa. E aí só depois de algumas madrugadas acordando mais cedo é que eu percebi que tinha uma chavezinha lá embaixo, que era para mudar de 50 para 60 Hz. Beleza? No Paraguai tem tudo. No Paraguai tem tudo. Fala, alguém fazer um comentáriozinho ali? Não. Isso aqui eu só estou fazendo um comentário primeiro. Ô pessoal, se eles te perguntar como é que eles podem te cobrar essa ideia, eles só podem te cobrar a consciência de que na verdade a tensão que a gente fala para as pessoas não é a tensão verdadeira. Seria a tensão constante que dá o mesmo resultado que essa tensão alternada. Por que pregar essa peça nas pessoas? Para que mesmo com uma matemática mais básica, o técnico consiga fazer os seus cálculos, consiga fazer as suas estimativas, sem precisar usar uma matemática, né, muito mais pesada.
Isso também vale para corrente elétrica, tá, gente? Se está lá no teu aparelhinho, corrente elétrica máxima, está dizendo que é 10 amperes. Aquela é a corrente eficaz. Qual é a corrente verdadeira máxima? Vou repetir. A relação entre corrente elétrica eficaz e corrente elétrica máxima é a mesma da tensão, tá, gente? Se no aparelhinho, na etiqueta dos teus aparelhos, nunca aparecem os valores verdadeiros, aparecem os valores eficazes. Lá no aparelhinho está dizendo que é 10 amperes a corrente máxima que passa por ele. Qual é, na verdade, a corrente máxima verdadeira? 14 aproximadamente, né? 14, uns quebradinhos, só multiplicar pela raiz de 2. É isso mesmo. Ou seja, não te preocupa, não vão cobrar nada além dessa consciência. Aliás, na aula passada nós falamos sobre transformadores, não é isso? Transformador só funciona com corrente alternada, isso eles cobram. Pegar um transformador, botar na tomada do carro, não vai acontecer nada, ele não vai reagir, porque só funciona para corrente alternada. Tu vai ver, isso aqui é uma coisa tão pouco conhecida das pessoas, que o próprio colega errou no enunciado dessa questão. Quer ver? Vamos fazer ela já então, depois eu volto para a lei de Lenz. Olha lá na página 93, o exercício 48. Assim a gente já revisa transformadores e já mostra como às vezes até os colegas se confundem com corrente, né, com valor eficaz e valor máximo. É na PUC, ó, trilegal fazer uma faculdade na PUC. Depois tu faz o da URGS ali embaixo. Ó. Um transformador apresenta no secundário o dobro de espiras do que no primário. O número de voltas no secundário é o dobro do que no primário. Se tivermos no primário os valores eficazes de tensão, V do primário 110 volts, I do primário 2 amperes, respectivamente, é correto afirmar que os valores máximos, não dá para acreditar, os valores máximos no secundário para tensão, corrente e potência são respectivamente, pô, tu vê, ele deu um valor eficaz, não foi? E me pediu o valor máximo. Tudo bem, eu primeiro vou calcular o valor eficaz do número do secundário, depois eu corrijo pela raiz de 2. Fórmula do transformadores deduzida na aula passada. N sobre V igual a N sobre V. N do primário, N1. V do primário, 110. N do secundário, 2 vezes N1. V do secundário. Corta o N com N, cruz credo, V2 igual. Ah, claro, né? Se tem o dobro de espiras, dobra a tensão. Não foi o que a gente combinou? Mas esse é o valor eficaz. O valor máximo teria que multiplicar pela raiz de 2, que daria uns 300. Olha os ABCD do cara. O cara delirou. Ele não sabe a diferença de valor máximo e valor eficaz, coitado. Então toma cuidado, gente. Risca aquele os valores máximos e coloca os valores eficazes. Beleza? Não sei se foi o autor da questão ou quem vai fazer depois a questão uma segunda vez se atrapalhou, não lembrava desse detalhe, trocou o ABCD. É diretamente proporcional? Diretamente proporcional. Dobro de voltas, o dobro de DDP. Por isso que é importante saber que o transformador é uma máquina simples, né, cara? Tu vê, o importante para o cara que está fabricando, depois que o projetista já fez todo o trabalho bonito, né? É saber quantas voltas de fio de um lado, quantas voltas do fio do outro. Só. Galerinha, cuidado, eu só te mostrei como calcular DDP, eu não te mostrei como é que pensava na corrente elétrica. Tu acha que transformador aumenta a energia, diminui a energia ou mantém a energia a mesma? Mantém, né? Na verdade, tudo na vida é um transformador de energia. Não existem geradores de energia, se a gente for pensar, né? Porque a energia não se gera, ela não desaparece, ela só se transforma. Mesmo um gerador de energia gasolina, que a gente chama de gerador, é gerador de energia elétrica. Na verdade, o nome deveria ser transformador de energia química em energia elétrica. Porque a energia química da gasolina que é transformada em energia elétrica. Uma usina hidrelétrica não deveria ser uma usina geradora elétrica, deveria ser uma usina transformadora de energia potencial gravitacional em energia elétrica, certo? Agora olha só, já que a potência no primário tem que ser igual à potência no secundário, o que é potência elétrica? Não é V vezes I? V vezes I no primário tem que ser igual a V vezes I no secundário.
Resumindo, se a DDP dobra, a corrente tem que cair pela metade. Mas espera aí, professor, tu disse então que lá em Tubarão, quando gera com 15 mil volts. Para transmitir, eleva para 700 mil volts. Como houve uma brutal aumento de DDP, houve uma brutal redução de corrente. Por isso que a gente faz essa transformação. Com menos corrente no fio, tem menos efeito Joule. A gente perde menos energia por efeito Joule. Qual é a DDP no primário? E a corrente? DDP no secundário. Aí calcula a corrente, 220 dividido por 220, 1 ampere. Qual seria o valor máximo? 1.4 aproximadamente. O cabeção não bota nada com 1.4 ali. Ele está falando dos valores eficazes. Mas eu já cometi erros muito piores. Já dá para responder com essas duas? Tem mais de uma, né? Com 221, não é? Então vamos calcular a potência. Potência, na verdade está pedindo tudo eficaz, né? Potência do 2 é V2 vezes I2. A potência é 220 vezes 1, que na matemática profunda, 220 watts. Aí dá para assinalar a letra D. Então cuidado, hein? Até o autor aí, que manja de física, se confundiu com valor eficaz e valor máximo. Que dirá nós que estamos aprendendo física ainda. É normal se confundir. Fica ligado com isso. Para ver se a gente aprendeu a lei de Lenz, eu quero resolver a questão 3 da parte 78 de duas maneiras distintas. Uma usando a lei de verdade. A corrente elétrica induzida tem sentido tal que gera fluxo magnético que se opõe ao fluxo que a originou. Tá? Eu vou fazer dessa maneira e vou usar a ideia do eletroímã. Para ver se tu tá pegando a manha, seria legal tu arriscar, porque não tem cálculo, é só olhar, pensar e tentar. Olha para ela, só que cuidado, na hora que eu copiei ela, eu copiei bem claramente mostrando que o fio estava próximo de vocês, a parte fina foi lá para trás, tá vendo? O fio passou aqui pra gente e foi lá para trás. A parte fininha está lá atrás, a parte grossa está para frente do quadro. Sem essa consciência é impossível resolver a questão. Se tu não sabe para que lado está enrolado o fio, tu erra a questão. Essa questão seria anulada no vestibular. Se tu for olhar a figura, não dá para tu detectar se o fio está enrolado num sentido ou no outro. Não tem nada na figura que entregue isso. Beleza? Então, considerando que o enrolamento é esse aqui, ó, veio por aqui e foi lá para trás. O enrolamento é assim, ó. E o último anel, então, se conectou ao resistor. Eu estou aproximando o ímã. Tenta descobrir para onde é que é a corrente elétrica. Se é de C para D ou de D para C. Arrisca